Boa noite. Vim para contar uma historinha que já tem 50 anos. É o que eu tenho de carreira, que começou numa fábrica onde eu aprendi o ofício de torneiro mecânico. Estou começando daí para não falar daquela parte mais triste que vem do interior do Paraná, num velho roçado de meu avô materno, onde passei a minha primeira infância, trabalhando na roça. Olha, a minha família é uma família de camponeses operários, né? Então não tem ninguém. Eu sempre tive isso, mesmo lá na roça, eu ia canivetinho, fazendo uns bichinhos, isso sempre. Mas não tem uma coisa, não sei de onde vem. Tem umas coisas assim que eu guardo na memória de uma infância bem distante, não dá para saber de onde nem com que idade. A única coisa que eu imagino tenha me orientado um pouco para isso foi uma imagem de um escultor fazendo obras em Santos para um cemitério, com meu avô paterno. Mas é a única lembrança que eu tenho de alguma coisa que possa ter me guiado para isso. A vinda para São Paulo foi traumática porque vocês imaginam que um garoto que foi calçar sapato aos 12 anos de idade, de repente se vê diante dessa monstruosidade que é a cidade de São Paulo. Foi um trauma tão grande que eu fui para um pequeno bairro ali próximo da Lapa, e passei um ano amedrontado, escondido num velho cortiço, com medo de chegar até o bairro um pouquinho adiante, porque aquilo parecia uma grande cidade para aquele menino. A minha grande heroína foi minha mãe. Olha, desde criança, pobre, no sertão, depois numa fábrica, eu nunca deixei de sonhar que um dia eu compraria a casa da minha mãe. E é inexplicável isso, porque como pode um sonho deste tamanho nascer num lugar tão desprovido, tão desassistido, e, no entanto, permaneceu, graças a Dona Alzira. Dona Alzira nunca me deixou perder essa fé, essa esperança de que eu poderia ser, sim, muito melhor do que aquilo que a vida me mostrava e me fazia e me punia com aquela miséria toda, com aquelas dificuldades todas. Sou o filho mais velho de uma família de 6 irmãos. Fiz o parto do meu irmão mais novo, que hoje é um grande ator, diretor de teatro, um dos maiores atores do teatro brasileiro hoje, que é o Elias Andreato. E eu, amedrontado, depois que ajudei minha mãe no início nos trabalhos de parto, fui correndo atrás de uma parteira para me ajudar a concluir o nascimento daquilo que é hoje uma preciosidade para a cultura do país. Bem, isso tem uma relação direta com tudo que eu fiz depois, né? Como que eu me tornei um profissional que começa a desenhar numa fábrica, onde aprendia o ofício de torneiro mecânico, numa fábrica inglesa que tinha lá dentro de uma oficina de manutenção que ensinava garotos as várias profissões que a própria fábrica necessitava, né, para fazer a sua manutenção. E eu fui lá aprender o ofício de torneiro mecânico. E me empenhei muito, porque quando se nasce nas condições que eu nasci, me criei ou passei a minha primeira infância, você sabe que não pode desperdiçar nenhuma oportunidade que a vida lhe dá. Isso te ensina algumas coisas, né? Porque te ensina a amar o próximo, a encarar o mundo com todas as dificuldades, mas consciente de que sem solidariedade, sem anjos e pessoas do bem que aparecem, que te fazem acreditar nesse sonho, né, de se realizar como indivíduo e depois de ser também um indivíduo que contribua com a sociedade em que você vive, que compartilhe
Não só a solidariedade que você recebe, mas a que você pode depois devolver à sociedade, que foi o que eu aprendi a fazer com esses operários num primeiro instante na fábrica. Bom, não demorou para eu começar a desenhar no jornal da fábrica, já contra os patrões. Então, eu já nasci meio contra. Eu fazia as minhas chargezinhas, até que surgiu lá um gerente, inaugurou um refeitório novo, já com condições com palco que possibilitaria a montagem de espetáculos, e Dona Gilda, assistente social, outra grande ajuda, grande pessoa que apareceu na minha vida, ela transformou esse refeitório em salão de bailes, aos sábados, cuja renda era revertida para os operários da fábrica. E aí começou essa coisa de desenhar sem ter nenhuma noção do que era desenhar ou pintar. E eu fui lá trabalhar e decorar o salão de baile. E, nessa altura, com perto de 15 anos, eu me alfabetizei num curso de alfabetização para adultos numa fábrica próxima, a Sofung. E lá eu conheci uma outra pessoa extraordinária na minha vida, que foi quem me abriu os horizontes de uma maneira irreversível para sempre, até hoje permanece, que foi o professor Osório. Ele me ensinou a ler. E pouca gente sabe disso, mas imaginem, com quase 15 anos, adolescente, sem saber ler, sem sair daquele bairro pobre para ir até um pouco melhor, porque não sabia e não conseguiria voltar para casa porque não sabia ler a placa do ônibus. Então, depois de alfabetizado, a vida mudou tanto que a própria pintura rudimentar, aquilo que era precário, ganhou um horizonte amplo, novo e fascinante. Nunca mais parei de imaginar, de trabalhar, e vem daí, dessa grande experiência e dessas oportunidades que a vida me deu, essa dedicação que permanece até hoje à vida do meu país, a vida da cultura, a vida do meu povo. Quer dizer, isso sempre teve presente desde esse princípio, né? Sem ter muita noção do que viria a ser um desenhista, um artista, um pintor, que eu surgi assim como um prodígio numa fábrica, não é? Manchete de jornal, televisão. Felizmente, eu não me iludi com isso, né? Fiquei na fábrica até poder sair da fábrica e tentar o meu trabalho como artista. Eu continuei fazendo esse trabalho, passando por pequenas agências, estudos de publicidade. Tive uma grande escola que foi fazer as ilustrações para o varejo. Na época, a gente fazia tudo desenhado, né? E aí tem uma coisa fundamental. A assistente social, Dona Gilda, que é para quem eu sou muito grato até hoje, ela percebeu essa minha vocação, e o estímulo que ela achou foi o seguinte: ela recortava das revistas matérias sobre pintura e punha lá onde eu trabalhava. E foi quando eu vi os meninos de Brodowski, do Portinari. Isso é mágico. Eu vi aqueles desenhos, me parecia com eu me senti naqueles desenhos. Eu era daquele jeito quando eu tinha aquela idade, mas eu percebi que eu podia fazer aquilo também. E aí não teve mais limite. Da fábrica, eu saí para o mundo e me aventurei. Acabei virando cenógrafo, assistente de cenografia, até que fiz, numa pequena agência, uma campanha para a Rádio Piratininga, e isso chamou a atenção do diretor de arte da Editora Abril, e eu, em 67, entrei na Abril como estagiário. E foi a outra grande oportunidade que eu tive, porque aí eu fui conviver com um mundo chamado culto, letrado, com grandes jornalistas, grandes mestres, e que, é claro, me treinaram, ou se eu chamo isso de treinar, porque a minha ignorância e a alienação em relação
as dificuldades que o país vivia naquele período, né, de grande repressão, de censura a tudo, né, eu fui tomando conhecimento disso e, a partir daí, tudo passou a ser uma disposição e uma dedicação a libertar deste arbítrio e desta barbárie, desta violência, o país, a cultura do país. E me dediquei a isso. Fui fazendo sem medir as consequências. Era muito perigoso desenhar. Era muito perigoso fazer o que eu fiz nesse período. Mas, por alguma razão, esse compromisso com a minha origem e essa necessidade de ter na sociedade subjugada e reprimida o meu espelho, eu me via nessas pessoas, e aí passei a me dedicar exclusivamente a isso. E muita gente acha que hoje essas coisas estão todas ainda muito ruins, mas se comparado com esse período em que eu comecei a trabalhar como artista e como jornalista, evoluímos muito, caminhamos demais. É claro, continuamos ainda num estágio precaríssimo. Agora, imagine o que era isso há 30, 40 anos atrás. Quando eu me alfabetizei, que eu comecei a ler já adolescente, eu li Gabriela Cravo e Canela. E, por alguma razão, eu resolvi pintar a Gabriela. Falei, bom, eu vou... o encantamento, né, aquele personagem, aquela riqueza, aquele mundo novo que era o mundo da leitura. O primeiro desenho feito na fábrica. Esse desenho foi feito com tinta a óleo de parede, num saco de farinha esticado num trenel de sarrafo que a manutenção me fez. Me deram de presente a história da música popular brasileira para ser o editor de arte e repórter. Depois, no meio disso, ou paralelamente, fundei com alguns jornalistas o Opinião, que era um jornal de oposição ao regime militar na época, e, por conta disso, tivemos grandes dificuldades, prisões, espancamento, etc., mas, de novo, aquilo não nos incomodava, né? Essa apresentação, ela mostra um pouco do que foi feito dessa maneira, né? Você tem, de um lado, a imprensa alternativa, eu começando uma carreira como artista nessa imprensa, ao mesmo tempo fazendo isso com o teatro, com a literatura e com alguns cartazes que já eram bastante significativos para a época, que era essas coisas mais engajadas para os primeiros movimentos, como o SOS Mulher. Eu me tornei, acho que, mais conhecido com o trabalho que eu fiz para a música, que começa lá em 70, com a história da música popular brasileira. Eu me tornei o desenhista desses grandes compositores que surgiram comigo, que são da minha geração. E essa foi uma grande vitrine, porque eu vinha fazendo coisas também importantes no teatro, na literatura, na própria televisão, no cinema, mas a chamada MPB, na época, era muito, muito popular, era uma espécie de voz do povo, né? E havia também grandes nomes começando carreira, né? E que me adotaram como o desenhista, como a pessoa que ia criar as imagens que fariam os convites para que as pessoas ouvissem as obras maiores que a minha, porque eu, felizmente, muito cedo, tive consciência de que eu jamais faria a obra maior do que aquelas que eu convidaria as pessoas para ver. Isso eu sempre soube, daí ser artista gráfico e jornalista, porque foi dessa consciência que nasceu também a responsabilidade de acertar no convite. Daí a exigência de conhecer profundamente a obra, para poder traduzir numa única imagem aquilo que as pessoas depois iam ler, assistir ou ouvir, enfim. Aqui estão exemplos
de várias maneiras e várias técnicas que eu busquei, e usando toda a liberdade que um artista gráfico tem, que é de fazer com que o suporte para este convite, ou para esta ilustração, ou para esta embalagem, seja definido pela ideia, né? As técnicas sempre foram as mais absurdas, né? Porque eu aprendi muito cedo a dominar o processo de reprodução, ainda iniciando minha carreira como jornalista e artista gráfico, que me permitiu depois ver na frente aquilo que era possível obter com os recursos gráficos, né? E faço isso até hoje. Então, as técnicas sempre foram definidas pelas ideias, né? Podia ser pano, podia ser uma caixa de barro, podia ser uma ilustração, mas podia ser uma cruz, um cavalo, uma ossada de cavalo crucificado numa cruz de eucalipto, que me criou problema, inclusive, com a religião católica aqui em São Paulo. Foi uma viagem pela cultura brasileira, nesses últimos 50 anos, que mexeu muito com o imaginário das pessoas, né? Porque se você considerar que é possível você trabalhar com a cultura brasileira ou com as coisas mais autênticas do país, né? E mesmo assim você se fazer ver ou se fazer ouvir, né? Para que as pessoas se interessem por essas coisas, né? Isso depois dos desenhos que vocês continuam vendo, que são desenhos todos voltados para as efemérides, para as nossas festas populares, para os nossos grandes compositores, para aquilo que sempre me pareceu necessário fazer para que as novas gerações pudessem conhecer aquilo que melhor foi feito na cultura brasileira e que, teimosamente, a gente insiste em esconder. Quando eu comecei e quando eu fiz a história da música popular em 70, os grandes compositores, já velhinhos naquela época, já estavam também esquecidos, né? Esse trabalho foi feito para resgatá-los, como outras que eu vim fazer depois, como essas que vocês estão vendo. E eu, não satisfeito com essa contribuição que eu já havia dado à cultura brasileira, eu resolvi editar o Almanaque Brasil de Cultura Popular, que durante 15 anos circulou nos aviões da TAM. E foi uma aventura de 15 anos, mas foi uma grande alegria que me trouxe umas bárbaras dificuldades econômicas e tal, porque eu insisti muito na importância que isso tinha para divulgar a boa história, os bons exemplos de história brasileira, e não me dei conta de que era preciso ter também um equilíbrio financeiro para que essas coisas se viabilizassem. Bom, durou 15 anos, foi bastante. Depois isso também foi para a TV, né? E eu acabei, depois dessa grande aventura, me dando o direito de reconhecer e agradecer algumas pessoas que foram fundamentais na minha vida. Uma delas foi Vinícius de Moraes, né? Eu tive filhos, porque ouvi, quando embalei uma primeira capa do Toquinho Vinícius, uma canção que se chama O Filho que Eu Quero Ter, e a decisão de não ter filhos mudou depois de uma conversa com o Vinícius, e o Bento nasceu. Isso foi em 75, em 76 o Bento nasceu. Depois nasceu Laura. Eu tenho uma família e devo isso ao Vinícius. Então, o ano passado, ou nas vésperas do centenário do Vinícius, eu resolvi pagar essa dívida e fiz uma grande homenagem, que são essas imagens que vocês estão vendo. Ilustrei o poema O Haver, em agradecimento a ele, pelo que me deu e pelos conselhos que são úteis até hoje, né? Isso eu desenhei com uma porção de outros artistas, que são músicos, mas pintaram comigo. E algumas coisas que eu posso dizer a vocês que têm uma relação com esse trabalho dito aqui sobre o engajamento não político, mas social e humano. Começa lá atrás com Dom Paulo Evaristo Arnes, fazendo o Prêmio de Direitos Humanos daqui do Diocese de São Paulo. Depois, o Prêmio Vladimir Herzog, que é o mais importante prêmio do jornalismo brasileiro, que eu fiz há 36 anos atrás. E Carlito Maia de Cidadania, trabalho escravo, contra o trabalho escravo, um grande tributo a Monteiro Lobato, onde eu fiz uma exposição que era, na verdade, um parque de diversões, né, no Sesc Pompeia.
a Comissão da Verdade me chamou para fazer um mural sobre a tortura praticada no Brasil no período de 64 a 85. Eu fiz a marca da Comissão da Verdade e, a convite da Comissão da Verdade, fui a Brasília participar de alguns encontros com comissões latino-americanas. Mas eu não me sentia em condições de fazer isso, né? Ia ser muito difícil pintar isso nessa escala, né? Com 6 metros por 2. Mas, no último dia, fui jantar com o presidente da comissão chilena, um senhorzinho, e ele me disse uma coisa que aí não teve como fugir. Ele me disse, Eliphas, a gente acredita no Holocausto porque a gente tem as imagens do Holocausto. Aqui, a gente tem relatos, a gente não tem imagem disso. E você precisa fazê-las. Você já começou a fazê-las quando você fez a imagem do Vladimir morto, Vladimir Herzog, né? Morto na câmara de tortura, que se contrapunha àquela ridícula foto que a ditadura nos vendeu, que era ele enforcado no próprio cinto. Então, ele me disse isso e eu voltei de Brasília com a encomenda feita e aí não teve jeito. Agora, foi tão penoso, né, desenhar isso, pintar isso nessa escala, mas eu estou produzindo tanto e estou trabalhando tanto e com tanta alegria. E, na verdade, o que sempre me motiva é essa possibilidade de fazer aquilo que eu sempre fiz e sempre acreditei que era o meu jeito de viver, o meu jeito de me relacionar com o mundo, com as pessoas que eu amo, que é a invenção. A possibilidade de inventar uma coisa e, de repente, essa mágica que algumas pessoas no mundo têm, que é essa capacidade de imaginar uma coisa e, de repente, aquele abismo que é o papel em branco vai virando algo, que quando você termina, você não acha que fez. No dia seguinte, pela manhã, a sensação é de que alguém passou e fez, né? Essa mágica, isso é uma coisa que me motiva sempre, essa possibilidade. Hoje mesmo, é uma história curiosa, mas acontece desta maneira. Eu tive uma encomenda para fazer o prêmio Jovem Jornalista para o Instituto Vladimir Herzog. Eu fiz o prêmio Vladimir Herzog, que é um prêmio até muito interessante, que é o perfil do Vlado recortado na foice comunista, porque supostamente assassinaram por ele supostamente ser comunista. E aí, bom, tentei algumas vezes. E aí, de repente, ontem à noite, eu desenhei o prêmio. Simples assim, mágico. E, obviamente, era aquele prêmio, era aquele desenho que precisava ser. Não tem... porque é assim que acontece. A gente vê isso pronto, dá muito trabalho fazer. Agora, é muito mais trabalhoso, muito mais sofrido o parto. O parto é um horror. E tem uma coisa que depois de tantos anos, a expectativa que as pessoas têm quando te pedem alguma coisa é muito grande. E isso assusta, né? Intimida. Mas aí você precisa de coragem, você precisa continuar como se estivesse começando. E com a humildade de reconhecer que errou ou que não é aquilo. Porque é muito comum a pessoa encomendar, você tem uma ideia legal e você chama alguém que saiba fazer aquilo e tudo bem. Mas eu nunca me vi capaz de assinar algo que não fosse feito pelas minhas mãos. Isso não tem jeito. Ou é feito pelas minhas mãos ou não é meu. Então, eu vou lá e aprendo. Eu sei como é que faz a caixa de barro, como é que faz a marca dos pés, que barro usar, qual é a estufa que seca para parecer o tempo passado. Eu fiz tudo isso. A cruz que eu mencionei da alçada de cavalo, eu fui procurar a alçada de cavalo, limpei com cal, né? E crucifiquei aquele cavalo naquela cruz. Inventar uma coisa, de repente, de um papel branco, virar uma imagem e bonita, é legal demais, né? Então,
Isso é um aprendizado constante, não tem fim e não vai ter, né? E a melhor de todas as coisas que pode acontecer a uma pessoa que faz o que eu faço é esta alegria de fazer o que eu faço e o privilégio de poder viver disso. Aí, só para encerrar esse papo, eu diria que eu consegui o que eu consegui, o prestígio que eu tenho, que é o patrimônio que eu tenho e preservo. É isso que eu faço todos os dias. Foi o de ter lá atrás descoberto todas essas coisas que eu acabei de dizer, esse meu poder, esta mágica que eu tenho de transformar em imagem coisas que possam convidar as pessoas a conhecerem obras muito maiores do que as que eu faço, né? Que é o fato de nunca ter me esquecido de que é assim que você precisa estar conectado com os outros. Esse espelho é que vai e volta, vai e volta. E a minha imagem é sempre essa, é sempre a mesma. É me ver muito parecido com o povo que eu retratei e vou continuar retratando. Acho que é isso. Obrigado, hein, gente? Obrigado.